Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, tá? Uma das revoluções que a gente vai perceber os ideais do iluminismo representado dentro de todo esse percurso desses anos que a gente vai ver nesses anos conturbados na França e que vai significar muitas mudanças, não somente na sociedade francesa, mas na questão da humanidade também, tá? Das questões sociais, políticos e econômicos, tá bom? Vamos lá ver a introdução desse período. Então foi o conjunto de eventos que de 1789 até 1799 vai alterar o quê? O quadro político, a economia e as questões sociais na França, tá bom? Período muito importante da história da humanidade, porque a partir dessa Revolução Francesa se inicia a Idade Contemporânea, tá? O que a gente vive hoje. Então, muito do que a gente visualiza, deslumbra na sociedade, quando a gente fala em direitos, deveres, o papel do cidadão, a justiça, a igualdade, se inicia nessa revolução. Então, antes da revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime. Tá vendo aqui em vermelho? Antigo regime. Ou seja, o que é um antigo regime? É um regime absolutista. É aquele governo de reis, rainhas, em que o rei é absoluto. Tá? Ele manda e desmanda segundo o que melhor lhe convém. Tá? Então tínhamos ali uma sociedade baseada no absolutismo, pautada na questão econômica, no mercantilismo. Tá? O mercantilismo é aquela doutrina econômica que pregava que a balança comercial favorável era melhor você mais vender do que comprar. Era aquele regime que buscava medir as riquezas da nação através do ouro e da prata que existia no cofre. Então tínhamos muito o que é a intervenção do Estado na economia. E essa intervenção do Estado na economia de fato prejudicava a burguesia, que vai ser um dos motivos, digamos assim, para se iniciar toda essa revolução. Tá? A burguesia, como a gente viu, ela já detém o poder econômico, mas não tinha o poder político. E o mercantilismo, de fato, essa intervenção do Estado na economia, acabava por interferir nas questões econômicas e assim prejudicar essa burguesia. E a sociedade era uma sociedade estamental. O que é estamental, pessoal? Estagnada, parada, né? Dividida em três classes: o clero, a nobreza e o restante da sociedade. Então podia ser burguês, o camponês, o artesão, o mendigo. Você era o quê? Terceiro estado. Para gravar a situação aqui, somente esse terceiro estado pagava o quê? Imposto. O clero e a nobreza eram isentos disso. Então a revolução vai romper com esse antigo regime que dominava a Europa desde o século XV e a gente vai ter o início da Idade Contemporânea. A Revolução Francesa vai inspirar outros movimentos, né, de caráter de emancipação política, como as independências das colônias espanholas e também na proclamação da independência do nosso país também. Então, embora seja uma revolução burguesa, houve participação popular. Então, a gente vai ter dentro dessa revolução não somente a burguesia, mas também a camada popular, por exemplo, o camponês. O principal problema do camponês ali era a fome, os altos impostos. A burguesia já se concentrava o quê? Contra o mercantilismo. Mas todos tinham o quê? Um objetivo nessa revolução. Então essa revolução vai representar o momento em que a burguesia, já detentora do poder econômico, agora procurava atingir o que? O poder político. Entre as principais causas da revolução, a gente pode destacar o quê? O custo da monarquia, tá? Os luxos, a boa alimentação, as festas, as roupas. Então eles gastavam enormes quantias para sustentar esse primeiro e segundo estado que não pagavam imposto. Para isso tirava o couro literalmente do terceiro estado, daquela camada que pagava esses impostos. Também tínhamos o que as ideias iluministas influenciaram esse desejo de reforma, essa busca pela liberdade, igualdade, a fraternidade,
vão ser estampados nas cores da bandeira da França e no hino também. Então os ideais iluministas vão sim ser de grande utilidade nesse período e vai influenciar a mentalidade desse homem que vai procurar revolução, mudar o sistema. E também o gasto com guerras vai pesar na economia do país. Tá? A gente tem a Guerra dos Sete Anos entre principalmente a França e os países europeus, né, que eram absolutistas também, principalmente a relação entre França e Inglaterra. Tá? Vai envolver outras monarquias, mas a França sai derrotada e nessa busca pelo controle e exploração de novas colônias, ela acaba perdendo colônias na América do Norte, nas Índias, na África, no Mediterrâneo, né? Então, isso agrava a situação econômica dos franceses. Ainda para acabar de vez com a situação, perdendo essa Guerra dos Sete Anos, a França começa, digamos assim, bancar financeiramente e por meio de estratégias a independência dos Estados Unidos, já que eles tinham conhecimento das táticas que os ingleses usavam, né, já que tinham lutado e tinham sido derrotados pelos ingleses, eles começam a apoiar então como represália a independência dos Estados Unidos. E para isso, financeiramente, precisava do quê? Do aumento de impostos. E como era somente o terceiro estado quem pagava imposto, a situação se torna caótico. Então a fome ameaçava a população, o quadro econômico era horrível, tínhamos escassez de alimentos, o que aumentava ainda mais o que a revolta da população. A divisão da sociedade francesa também é considerada uma dessas causas, pois não havia mobilidade, a posição social dependia do que? Do nascimento. Você nasceu pobre ali, você vai ser pobre, não interessa, você vai ser terceiro estado. Você nunca vai chegar ao segundo estado na nobreza, tá? Você vai ser sempre terceiro estado. Então isso vai ser um dos motivos também. Tínhamos também ali a burguesia se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia, como a gente já viu, né? Por causa do mercantilismo, tá? E esse reinado Luís XVI caracterizava de fato, era bem nítido, a questão absolutista, tá? O poder era ilimitado e de origem divina. Essa era a mentalidade da época. Esse rei era porque Deus queria e ninguém contestava. Mas a partir do momento que o homem começa a usar o iluminismo, os seus ideais, ele começa a questionar. Será que realmente esse homem governa porque Deus quer? Deus realmente quer isso? Quer que eu morra de fome e ele viva no luxo, na festa, nos banquetes? Então começa a se questionar isso aí, tá? Então tínhamos a sociedade ali dividida em três estados, como a gente falou. Tínhamos o primeiro estado que era o clero, o segundo era a nobreza, tá vendo? Ó? Clero alto e baixo aqui, ó, clero. A nobreza de sangue, aqueles que eram herdeiros desde a nobreza feudal, desculpa, e aqueles que eram de toga, ou seja, pessoas que compravam esses títulos, mas na visão dos nobres sempre seriam o quê? Terceiro estado. E o terceiro estado era o povão. Você podia ser burguês, rico, milionário, não interessava, tá? Você podia ser da alta, da média ou da pequena burguesia, você era o quê? Terceiro estado, era do povão. E os pobres, camponeses, trabalhadores urbanos, desempregados, artesão, o que você fosse seria terceiro estado, tá bom? E era somente esse povão aqui, ó, terceiro estado, quem sustentava primeiro e segundo estado, sustentava que aqueles luxos, as festas, as roupas, a jogatina, tá? Tudo era o terceiro estado. Então tínhamos ali, ó, primeiro e segundo estado era isento de impostos, logo o estado francês era sustentado pelo terceiro estado, seja principalmente pela burguesia. Então essa é uma imagem bem interessante. Sempre a gente vai observar em vestibulares, algumas questões do Enem, né? O que representa essa imagem, professor? É o terceiro estado sustentando o clero e a nobreza com o seu trabalho, nada mais do que isso, tá bom? Então, na década de 1780, a França se encontrava em uma crise econômica, né, financeira muito séria. Então, tínhamos ali a Guerra dos Sete Anos, como o professor já falou, tá? A Guerra de Independência dos Estados Unidos, em que
Os franceses apoiavam a independência das 13 colônias, então isso vai gerar o que? Gastos, foram gastos mais de 2 bilhões de libras. Na Guerra dos 7 Anos também a gente teve despesa militar, perdas de colônias e tudo isso agrava a situação. E para piorar ainda mais, a gente vai ter um tratado de comercial para selar, digamos assim, a paz, né, encerrar os conflitos entre ingleses e franceses. A gente vai ter o Tratado de Eden, de William Eden, tá? Em 1786, que foi assinado entre a Inglaterra e a França, em que os vinhos franceses em troca de tecidos ingleses, ou seja, era exportado os vinhos para a Inglaterra e a França se comprometia em comprar esses tecidos ingleses. Isso vai levar ao que? A falência das indústrias francesas e vai aumentar o descontentamento da burguesia, porque nesse acordo quem mais saía beneficiado eram justamente os ingleses, tá? Então soma-se tudo isso aqui, os fenômenos climáticos da época também, a seca vai prejudicar as colheitas, a gente vai ter aumento do preço do trigo e do pão, que era a base da alimentação dessas pessoas mais pobres. Isso vai causar fome e muita insatisfação popular. Temos também aqui os gastos da nobreza, né? A nobreza parasitária, ou seja, que não trabalhava, o luxo da corte francesa, o luxo do Palácio de Versalhes, o símbolo do absolutismo. Então tudo isso era bancado pelos impostos pagos pela burguesia. Para quem gosta de um filme, Maria Antonieta, muito bom filme, tá? Então todos esses gastos daqui, principalmente pela esposa do Luís XVI, seus vestidos, joias, sapatos, utensílios no seu cabelo, festas, jogos, comida, tudo isso era pago pelo trabalho do povo, do terceiro estado. Então a insatisfação da maioria da população, tá? Era justamente essa coisa da monarquia, contra a monarquia, de como que as coisas estavam evoluindo. Então, dentro desse cenário, na França, tornou que um terreno fértil, propício para que se propagassem as ideias iluministas, principalmente sobre a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Ó, essa imagem é bem interessante, tá? Liberdade guiando o povo. Muito boa imagem, que realmente ilustra o momento que a França estava passando. Então vamos ver as etapas da Revolução agora. Uma das primeiras etapas foi a Assembleia dos Estados Gerais, tá bom? Vamos lá, vamos entender esse primeiro ponto aqui. Para resolver a questão dos impostos, o rei convoca a Assembleia dos Estados, tá? Então, com representantes dos 3 estados. Então, tínhamos ali o clero, tá? A nobreza e o terceiro estado. A questão era o quê? Impostos. A saída para o Luís XVI era o quê? O aumento dos impostos. Foi até cogitado também se cobrar imposto do primeiro e segundo estado, mas isso não funcionou, o Luís XVI não aceita isso. Tá? E o problema ali, pessoal, era o quê? Cada estado tinha direito a um voto. Mas a burguesia, principalmente, que fazia parte do terceiro estado, queria uma votação por indivíduo, ou seja, uma votação per capita. Porque se a burguesia era a maioria, com certeza eles venceriam. Porque, caso contrário, o terceiro estado sempre perdia por 2-1. Porque você acha que o primeiro e o segundo estado, né, o clero e a nobreza ia votar a favor de imposto para eles mesmos? Não, de forma alguma. Então o clero tinha 291 cadeiras, a nobreza 270. O terceiro estado tinha 578 cadeiras para se votar. Então, eles queriam votação per capita e não por estado. Luís XVI não aceita essa votação por indivíduo, tá? Ele encerra essa sessão e, diante dessa impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado ele se retira, ele sai lá de Versalhes, parte em direção a Paris e ali eles vão fazer o quê? Eles vão entrar em Assembleia Nacional Constituinte, tá bom? Para quê? Para fazer uma constituição que representaria o fim do absolutismo monárquico na França. O que é uma constituição, pessoal? É todas aquelas leis, tudo que regulamenta a sociedade, tudo que você pode ou não pode fazer,
tá? São todos os seus direitos, os deveres, está tudo ali. Então, o terceiro estado se retira de Versalhes, onde estava acontecendo a Assembleia, vai em direção a Paris para montar essa Constituição. Luís XVI ele incentiva que o primeiro e o segundo estado também participe, tá, dessa Constituição, justamente para que ele não perca, né, totalmente o seu poder. Mas nesse incentivo ali, ele envia também soldados para Paris. Isso vai indignar o povo. O povo não vai aceitar bem isso ali, né? Tá, eles estão fazendo a Constituição e o rei manda soldados. Então o povo se inflama e diante dessa inflamação, o povo acaba invadindo a antiga prisão de Bastilha. Tá? Essa era o símbolo, Bastilha era o símbolo do poder. Ali tinha armas, então isso vai representar no dia 14 de julho. Tá? Essa tomada da Bastilha representa o quê? O fim da monarquia, ou seja, vai cair, vai acabar esse regime absolutista na França, tá? Então, se inicia assim a invasão desses camponeses nos castelos, nas terras, nas plantações desses nobres, tá? Essas pessoas eram massacradas, então se inicia a fase do grande medo. E o principal símbolo da queda da monarquia na França foi a tomada da Bastilha. Essas pessoas pegam em armas e a partir dali o negócio se complica, principalmente para Luís XVI. Tá certo, pessoal? Vamos continuar aqui. Decisões da Assembleia Nacional Constituinte. Então a gente vai ter a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Todos têm direito à liberdade, à defesa da propriedade privada. Então a gente vai ter o quê? A Constituição. Interessante isso, né? Então, alguns direitos foram assegurados a essa população, a liberdade de comércio, produção, a gente vai ver a liberdade da crença religiosa, tá? A separação do Estado e da Igreja, a extinção dos privilégios feudais da nobreza, vão ter que pagar imposto sim, tá? A gente vai ter o confisco das terras da Igreja, a subordinação dos seus membros ao Estado francês e 1791 a gente vai ter o que? O voto censitário e a tripartição dos poderes. Peço para vocês que prestem atenção aqui, ó. Esse voto censitário vai ser o surgimento dessa ideologia, tá? E para quem não sabe o que é voto censitário, é aquele voto restrito a um certo grupo de pessoas que, para exercer esse direito, tem que ter alguns requisitos econômicos, tem que ter posses. E essa tripartição dos poderes é aquilo que a gente tem na sociedade hoje, né? Que é o legislativo, o executivo e também o judiciário, tá? Quando a gente fala de voto censitário, a gente se pergunta, mas professor, mas o iluminismo, né, não era liberdade e igualdade para todos, certo? Mas dentro do próprio iluminismo não se pregava o direito do voto para todos, não. Tá? Esse voto fica restrito a alguns burgueses, proprietários de terras, que eles teriam a missão de preparar o terreno da melhor forma que lhe convém. Aqui a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Então a gente vai ter ali a liberdade, principalmente, o direito à propriedade privada, a segurança e principalmente a resistência à opressão. Monarquia constitucional. Vamos lá. Luís XVI ele vai aceitar a Constituição. Tá? O que é essa Constituição, pessoal? Essa monarquia constitucional. Ou seja, ele poderia ser rei ainda, mas ele só poderia exercer sua autoridade de acordo com a Constituição. É o que a gente vê hoje em alguns países, né? Por exemplo, o Japão, a própria Inglaterra, né? A gente tem rainha, tem rei, príncipe, tudo isso, mas no papel as decisões são tomadas de acordo com a Constituição. Então Luís XVI ele aceita essa Constituição, pessoal, mas ele foi pego tentando fugir com a sua família para a Áustria, tá? De onde era sua esposa, então ele foi preso no Palácio das
tulheiras. Então a situação do Luís fica terrivelmente para ele. Assim, as monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França, pois isso significava uma ameaça clara para as outras monarquias. Se você tem um vizinho, um rei, que está sendo preso, perdendo o seu trono, então isso significa o quê? Que essa onda revolucionária, essa onda iluminista pode chegar também no seu quintal, e isso não era legal para eles. Então, diante da invasão prussiana, a Assembleia convoca todos os cidadãos para guerra, tá? Guerra para defender justamente essa invasão que poderia acontecer, principalmente pelos prussianos, para defender Luís XVI, tá bom? Para complicar a situação do rei Luís XVI, eles vão acabar encontrando alguns documentos, tá, que comprovavam a negociação do Luís XVI com a Áustria para combater a Revolução Francesa. Tá? Então Luís XVI ele vai ser tratado como um traidor. Então os revolucionários vão abolir essa monarquia constitucional. Vão falar, não funcionou, Luís XVI queria fugir, queria acabar com essa revolução, então a gente quer uma república. Então vão proclamar a república. Tá? Então nessa segunda fase, a gente pode dividir a história francesa em 3 fases. Tá? A monarquia constitucional que não vai funcionar, porque Luís XVI foi pego tentando fugir, tinha planos com a Áustria de acabar com a Revolução. Ele vai ser condenado, pessoal, à morte por guilhotina. Tá? No dia 21 de janeiro de 1793, ele acaba guilhotinado. E a segunda fase é essa convenção. Então, seus membros foram escolhidos por sufrágio universal, masculino. Todos participaram ali. E é nessa fase que a gente vai ver, então, aquele conceito que a gente vê na política nos dias de hoje. Tá? Muita gente percebe, ele é direita ou esquerda, direita ou esquerda. Então é que a gente vai ver. Tá? Os girondinos aqui sentavam-se à direita na Assembleia. Esses que sentavam à direita representavam a alta burguesia, os ricos, os donos do meio de produção, aqueles industriais, os burgueses, aqueles que tinham posses. Os jacobinos sentavam-se à esquerda, porque eles defendiam o interesse da pequena burguesia, do sans-culotte, das pessoas que eram pobres. Então vamos lá, direita, ricos, esquerda, pobres. Quem defendia os direitos dos ricos na Assembleia eram os girondinos que estavam à direita. Quem defendia o interesse da camada pobre eram os de esquerda. Então a planície ou o pântano eram aqueles sem posições definidas, não sabia se era direita ou esquerda. Eles ficavam no centro, na parte mais baixa. Mas direita era a alta burguesia e esquerda a pequena burguesia, e também esses sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos, principalmente desempregados, pequenos comerciantes, eram extremamente radicais esses caras aqui, sans-culottes, porque eles não usavam aquelas calças curtas, né, que eram típicas dos nobres, usavam aquele tecido aqui, mais bruto, né, mais simples, mais humilde, mais pobre. Tá? Então quem representava o pobre ali era o partido de esquerda. Essa segunda fase da convenção vai de 1792 até 93. Então foi decidido ali mandar o rei, tá, deposto, então já não era o Luís XVI, mas Luís Capito, a guilhotina. E assim ele foi guilhotinado no dia 21 de janeiro de 1793. Essa execução assombra a Europa. Outras nações absolutistas ficaram extremamente incomodados e assim formou a primeira coligação contra a França para tentar derrubar essa revolução, porque, como o professor falou, isso ameaçava não somente a França, mas as outras nações que também eram absolutistas. Então, dentro da própria França, houve alguns levantes antirrevolucionários de camponeses que eram instigados por padres que eram contra, né, principalmente essa revolução.
E em junho de 1793 tem início a República Jacobina, tá? A fase do terror. Vão ser quando os sans-culottes, aquela camada pobre, tá? E esses jacobinos eles invadem a convenção e prendem seus líderes girondinos, iniciando a fase do terror. Essa República Jacobina aqui, ó, ela vai ser responsável pela criação do Tribunal Revolucionário. Esse tribunal julgava os opositores da Revolução e os condenavam à morte. Vai ser um período ali curto de mais ou menos 15 mil pessoas que foram condenados à morte. Era de direita ou esquerda, não interessava, acabava morrendo. Então, essa República Jacobina, né, os jacobinos acabam perdendo muita credibilidade. Apesar da criação do ensino público gratuito, a abolição da escravidão nas suas colônias, o tabelamento de preços para ajudar a comunidade mais pobre, a instituição do sufrágio universal masculino, ou seja, a votação para todos. Apesar de tudo isso, eles acabam perdendo a popularidade, graças principalmente à carnificina, né? Muitas pessoas morreram. E eu peço para vocês ali pensar, quem mais morreu? Infelizmente foi o quê? As pessoas pobres, tá? Então tínhamos ali 15 mil pessoas perdendo a cabeça literalmente na guilhotina, as coisas não funcionavam, então existindo a fome, a morte, estava rolando muito sangue, então esses líderes acabam perdendo a sua popularidade, o que vai levar a um golpe dos girondinos que eram de direita. Esse golpe aqui vai ser no golpe 9, tá vendo aqui, ó? Termidor, ou seja, foi a fase do fim dessa fase do terror, principalmente nesse território francês, e vai se iniciar a partir de então o governo voltado principalmente para as questões de direita. Os principais líderes, tá vendo aqui, ó, do movimento dos jacobinos, principalmente o Maximilien e o Saint-Just, eles acabam sendo guilhotinados e as medidas que eles fizeram de populares para agradar o povo acabam sendo desfeitas. Tá? Então voltamos a ter liberdade de preço, a gente vai ter uma nova Constituição, nessa Constituição estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório, que a gente já vai ver, e voltava-se o que? O voto censitário, não para todos, mas para aqueles que tinham posses, certo? Então, essa terceira fase aqui, a fase final que a gente vai ver, é a fase do diretório. Após a queda de Maximilien, a alta burguesia voltou ao poder e estava disposta a consolidar as suas conquistas. Desde o começo, como a gente já viu, o objetivo da burguesia era o quê? Não somente o poder econômico, mas também o poder político. Então, em agosto de 1795, foi criado o diretório, no qual 5 membros, chamados diretores, exerciam o poder executivo, ou seja, governariam a França. Mas a crise econômica se agrava, a gente continua com corrupção, começa a faltar alimentos de novo, e esse governo foi ficando cada vez mais enfraquecido. Então, com a França imersa no caos, sob a ameaça de ataques internos e externos, ou seja, tinha a coligação fora, querendo invadir a França, tínhamos os jacobinos dentro, os que não aceitavam aquilo ali. A burguesia começa a articular um plano, um plano bem interessante. Precisávamos do quê? De alguém influente e poderoso para comandar a França. Então esse alguém foi o jovem general Napoleão Bonaparte, que de fato, a partir de 1799, ele começa a governar, né, a França. Então teve maioria girondina e sofria oposição dos jacobinos e dos monarquistas. Tá, essa fase do diretório ali. Apesar do apoio dos de direita, a esquerda continuava não aceitando. Vamos ter muitos golpes, tentativas de golpes. A gente tem aqui, por exemplo, a conspiração dos iguais, lideradas pelo Graco. Tá? Que eles queriam de fato, pessoal? Era justamente, né, uma sociedade que
pregasse não somente nas palavras, no campo ideológico, a igualdade efetiva, mas que realmente a igualdade existisse entre todos os homens. Ele acaba sendo guilhotinado pelos girondinos também. Então a guilhotina jacobina acaba servindo também como instrumento de repressão para os girondinos também. Então, externamente, a França ainda enfrentava com sucesso os países absolutistas, e nesse sucesso quem se destacava era o Napoleão Bonaparte, era um gênio militar na estratégia. Então ele começa a destacar na França, e para se consolidar, né, os girondinos no poder como uma república burguesa, eles apoiam o golpe do 18 Brumário, ou seja, 9 de novembro de 1799, se inicia a Era Napoleônica, ou seja, o golpe 18 Brumário, porque no calendário da Revolução seria a data de 9 de novembro de 1799, e com o apoio dos girondinos de direita, Napoleão Bonaparte dá o golpe, derruba o diretório e se institui o consulado, tá? Então, essa era napoleônica vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Então, anote suas dúvidas e entre em contato com o professor. Valeu? Se cuida!